Gente querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre constelação familiar e fazer uma demonstração. Constelação familiar na prática, a relação com o pai. Como é que é a tua relação com o teu pai, com o teu avô? Como é que é a relação do teu avô com o teu pai? Você conhece um pouquinho da tua ancestralidade? Quando nós não aceitamos, quando nós não honramos e não olhamos para a questão paterna, para o nosso pai, para a origem familiar do nosso pai, nosso avô, nosso bisavô, e não buscamos muitas vezes compreender, incluir eles no sistema, falta força para o trabalho. Você já conhece aquela pessoa que vai passando de trabalho em trabalho, não consegue se firmar? A pessoa trabalha, se dedica, mas ela está sempre passando de trabalho em trabalho. Ou muitas vezes ela não consegue ter o sucesso, a força para a vida, para ela poder ter os objetivos dela, para ela conquistar os sonhos, conquistar os destaques. Isso vem do pai. É a força do pai que traz isso para a nossa vida. Falando de mim mesmo, eu fui criado pela minha mãe é mãe solteira, e eu não tive contato com meu pai biológico por muito tempo. Tive na infância, depois houve um afastamento, voltei a ter por um período, novamente um afastamento, e quando eu comecei a fazer o curso de constelação familiar, eu percebi que estava realmente me faltando essa força. Me faltando a força para o trabalho, para o sucesso, para essa caminhada terapêutica, que é a minha profissão no dia de hoje, que eu trabalho com as terapias. E olhando para isso, eu percebi que realmente o meu pai faz falta, que é o pai certo para mim. E por mais que eu buscasse não olhar para ele, buscasse entender que aquilo que ocorreu, muitas vezes culpando ele, sim, isso estava me fazendo mal. E quando eu compreendi isso, não foi um processo fácil e ainda estou trabalhando. Não é algo do dia para a noite, como muitas vezes a gente deseja. É algo contínuo. Fiz várias constelações, trabalhei minha mãe, trabalhei muito ele também, a minha relação com ele. E hoje eu posso dizer que a nossa convivência é harmônica. Busco ter contato com ele, busco me trabalhar também diariamente, fazendo autoconstelação e entender que aquilo que aconteceu eu fui percebendo dentro da constelação familiar. Meu pai era distante do pai dele. Meu avô era distante do meu bisavô. E o que aconteceu foi repetindo os padrões, foi repetindo aquilo que aconteceu lá atrás, aonde meu pai era distante de mim. Hoje eu ainda não tenho filhos, mas se eu não olhasse para isso, se eu não buscasse aceitar meu pai, com certeza eu seria distante do meu filho, porque as coisas se repetem. E por mais que muitas vezes eu até disse, eu acho que escolhi meu pai errado, eu acho que não escolhi as coisas certas. Nós aceitamos, nós sim, nós escolhemos, antes de nós reencarnarmos, a gente aceitou nosso pai e nossa mãe. E por muitas vezes eu disse, eu acho que eu escolhi o pai errado. Não, eu escolhi o pai certo, na hora certa é o pai certo para mim. Então hoje eu sou grato pelo seu Otacílio Vinhola, sou grato pelo meu pai e as constelações me ajudaram a perceber isso e a analisar. Por isso que hoje eu foco bastante nas constelações, porque me ajudou, me trouxe essa força interna para a vida, para o meu direcionamento, para mim poder ser tudo que eu nasci para ser. Então, hoje eu vou fazer uma prática para nós trabalharmos o pai, para que você também conheça um pouquinho sobre constelação familiar e talvez do mesmo fato que eu passei, filho de mãe solteira, com pai distante, talvez você também passou por isso ou está passando. E entenda que a culpa, por mais que a gente diga, a culpa é dele. Não. O que aconteceu na vida dele por ele agir assim? Será que ele não recebeu pouco? Por isso que ele está entregando pouco? E através da constelação a gente analisa isso. Então é algo que hoje eu percebo. Teve uma pergunta que a professora me fez na aula de constelação familiar, quando a gente estava estudando o pai. Ela fez as perguntas para os meus colegas também, e ela me pediu, o que você aprendeu com meu pai? Eu disse, eu não aprendi nada. Brabo, fiquei brabo quando fez essa pergunta, porque mexeu realmente internamente. Na aula de pai, olhando para isso, e aí eu percebi
que através das constelações eu precisava aceitar, eu não estava aceitando. E a aceitação não vinha da parte dele, porque ele buscava muitas vezes ter contato, ela não vinha de mim. Eu estava resistente, eu estava birrento, eu estava brabo, eu não queria esse contato. Mas eu precisei realmente aceitar e me soltar. Soltar das minhas próprias amarras que eu havia criado. E quando eu fiz isso, eu percebi como que é leve, como que as coisas podem ser melhores através da constelação familiar. Então, para você que tem talvez algum conflito, alguma briga com seu pai, talvez ele esteja encarnado, talvez não, mas a constelação traz essa aceitação, que ele pertence, que ele faz parte. E olhando para isso, não é a convivência. Se você me disser, Pietro, eu não quero conviver com meu pai, tudo bem, não precisa conviver, mas precisa aceitar. Aceitar que ele é teu pai e que ele te deu a vida. E que graças a ele, graças à sua mãe, você existe. E eu sou muito grato à minha mãe, a dona Lina, e ao seu Vinhola, seu Tacílio Vinhola, que é o meu pai. E hoje, com muito orgulho, com muito carinho, eu carrego o sobrenome dele, Pietro Vinhola. Por muitos anos, desde criança, desde os 6 anos, eu assino Pietro Vinhola. Mas eu nunca olhei por esse sobrenome com esse olhar que eu tenho hoje, que é o sobrenome dele, que é o sobrenome que meus filhos terão, que os meus descendentes. Então, a minha cura, a cura dos meus ancestrais e a cura também dos meus descendentes. Então, vamos para a prática? Olhe, nesse momento, eu vou aqui mexer no celular para ficar melhor, para você também poder enxergar. Deixa eu baixar aqui para ficar acessível, para que a gente possa trabalhar a questão com o pai. Então eu vou dar um exemplo meu para vocês. Eu vou colocar eu no campo, tá? Esse bonequinho aqui vai representar eu, vai representar o Pietro. Eu vou escolher um bonequinho para representar o meu pai. Então, seu Tacílio, seu Vinhola, vou colocar o seu Vinhola aqui. Hoje, a nossa relação eu vejo que está assim, tá? Nós estamos próximos, o lugar do pai é atrás do filho, entregando a força para a vida, a força para seguir. Mas por muitos anos, por muito tempo, eu enxergava a nossa relação assim, ó, totalmente. Meu pai aqui e eu aqui, ó. Até coloquei um bonequinho de costas, totalmente distante, certo? Porém, com a constelação, essa distância que eu estava aqui, realmente ela foi se diminuindo e eu fui percebendo. Então, um exercício que eu convido você para fazer é para você olhar para o seu pai e realmente agradecer por ele pela vida. Agradeça por ele ter sido importante no teu dia a dia, se você conviveu com ele. Se você não conviveu com ele e tem raiva, tem mágoa, como eu também tinha, e busco me curar diariamente de tudo isso, busque olhar para o seu pai. Você pode pegar um bonequinho, você pode pegar esmalte, você pode pegar alguma coisa que está ali próximo de você. Olhe para o seu pai, tá? Eu vou até mudar aqui para que você possa ver. Olhe para o seu pai assim, para a figura, para o bonequinho que está representando ele e diga: pai amado, eu te vejo e eu te reconheço. Você é o pai certo para mim. Eu te liberto das minhas expectativas. Você só me deu o suficiente. E eu sou grato por isso. Você só me deu aquilo que recebeu. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado por tudo. Essas frases a gente utiliza dentro da constelação. Frases de cura, de equilíbrio. E pode parecer um pouquinho diferente. Você está falando com um bonequinho, falando com um boneco. O boneco, ele é um representante, ele está aqui representando. E com certeza, aquilo que a gente faz na constelação dentro do campo familiar, e tem um vídeo meu falando sobre constelação, explicando melhor um pouquinho sobre também a movimentação dos bonecos. Procura aqui no meu canal, procura no meu Instagram, na minha página no Face, tem esse vídeo lá. Você vai entender que esse bonequinho, ele é um representante, representa. E aquilo que você fala, aquilo que você transmite, você está sentindo. Eu estava aqui falando e realmente sentindo
esse amor, sentindo essa leveza em poder agradecer pela vida. E olhando aqui, eu coloco o meu pai novamente aqui. Eu vou colocar o meu avô no campo, o seu Abitino. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Atrás dele, o seu Abitino. Então, eu vou colocar eu aqui à frente, o meu pai e o seu Abitino. Seu Abitino Borges da Silva. E eu fazendo as constelações, quando eu fui constelado, eu percebi que existia conflito aqui. O conflito aqui. E meu bisavô também tinha conflito com o pai dele. Então foi se repetindo. Aqui era distante com aqui era distante com aqui, e aqui foi distante comigo. Mas procurando harmonizar, entendendo, fazendo as frases, a força foi passando de geração em geração. E a partir disso, meu bisavô entregando a força para o meu avô, meu avô entregando a força para o meu pai entregando a força para mim, eu pude sim caminhar em direção ao trabalho. Então, tendo o sucesso, as conquistas, as realizações profissionais que eu desejo. Então, as constelações, a gente vai olhar sim para que todos fazem parte, para gerações. Porque se está ocorrendo uma distância aqui, uma separação, um conflito aqui, o que aconteceu lá atrás? O que aconteceu lá atrás, mais atrás ainda? E nós podemos ir trabalhando várias gerações, porque nós precisamos olhar para a ancestralidade, entender que todos fazem parte, todos pertencem, e harmonizando aqui também vai libertar aqui. Então, aquilo que existiu conflitos aqui atrás foi se repetindo, não foi se olhado, e o conflito persistiu até alguém realmente buscar se harmonizar, buscar se equilibrar e buscar a cura, buscar ter esse convívio. Por isso que hoje eu vejo meu pai atrás de mim assim, me entregando a força, me entregando a garra para aquilo, para mim poder seguir. E recebendo essa força, eu posso seguir em direção aos meus objetivos, aos meus cursos, aos meus atendimentos e aquilo que eu desejo. Então, isso foi um pouquinho sobre constelação familiar. Busque fazer essa prática, busque fazer esse olhar com seu pai e perceba que uma constelação, ela mexe, harmoniza, e eu sou prova viva, prova realmente que o quanto que as constelações têm me ajudado. E me ajudou, e continua me ajudando. A cada constelação que eu faço, que eu participo como representante, isso vem também me ajudar a olhar para o meu pai, olhar para mim também, e hoje a gente poder estar aqui. Ele entregando a força para mim, e também a gente poder se olhar e poder conviver juntos. Então, é uma ferramenta maravilhosa que pode te ajudar muito para que você possa se harmonizar com teu pai e entender que ele é o pai suficiente, ele é o pai certo para você. E se ele te entregou pouco, olha, talvez talvez ele tenha recebido pouco do pai dele. E o pai dele, pouco do seu bisavô, do seu tataravô, e assim vai seguindo. Mas quando alguém busca, não, eu quero me harmonizar, eu quero me curar, eu não quero ficar repetindo padrões, isso vai te ajudar a você e vai ajudar as gerações que passaram e as que estão chegando também. Então, olhe com carinho para as constelações, olhe com carinho para o seu pai, porque ele é o pai certo para você. E hoje eu também agradeço ao meu pai, seu Tacílio Vinhola, pela vida, por ele existir. Agradeço ao meu avô, seu Abitino, meu bisavô, seu Quintino, pela vida de cada um deles, porque todos pertencem, todos fazem parte. Olhe para as constelações, porque é uma ferramenta fantástica. Sentiu com teu coração de fazer uma constelação? Existe constelação em grupo, constelação individual, assim com os bonecos. Procure um constelador, uma consteladora mais próximo de você. E se você sentir dentro do teu coração, eu também me coloco à disposição de você. Realizo atendimentos presenciais, atendimentos online, e vai ser um prazer poder te ajudar. Um lindo dia para você, repleto de muitas boas vibrações e harmonização com o nosso Pai.